você tem a sua Bíblia aí na sua casa, ou se você tem a sua Bíblia aqui, você pode abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Eu queria, então, pedir que todos tivessem esse momento de reflexão, principalmente no momento que nós vivemos hoje, tanto no Brasil como na nossa rádio. Nós temos um momento muito especial em que nós devemos priorizar a palavra de Deus. O tema da nossa palavra, da nossa meditação, é exatamente esse. Nós estamos comemorando nesse ano 500 anos da Reforma Protestante, e vamos celebrar isso lá no mês de outubro. 500 anos depois que Deus usou algumas pessoas durante algum tempo, e aí culmina em 1517 com Lutero fazendo aquela pregação e colocando na porta do castelo Wittenberg aquelas palavras tão importantes que mudaram o curso da história, mudaram em termos de nossa relação com Deus. Nesse ano de 2017, diante disso daí, os congressos da Rádio Transmundial, seus irmãos não estão sabendo, mas é bom que saibam, mas certamente já estão sabendo, o nosso congresso tem o tema de volta à palavra, exatamente porque é na palavra de Deus que nós encontramos os recursos, as maneiras pelas quais nós devemos nos relacionar corretamente com Deus. E diante disso, então, nós temos que entender e pensar e refletir e colocar na prática de que a palavra de Deus necessita voltar a ter a prioridade das nossas atenções, tanto nas nossas vidas pessoais, individuais, como nas nossas vidas em coletividade, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. A palavra de Deus precisa voltar a ter prioridade. O que nós temos visto, infelizmente, é que a palavra de Deus não tem sido colocada como prioritária, como central nas celebrações, nas nossas vidas. Nós gostamos muito de experiências, de música. Não quero dizer que a música não deva ser cantada, deve ser cantada inclusive porque tem músicas que têm base bíblica, mas nós temos colocado a palavra de Deus muitas vezes de lado, não ocupando o primeiro lugar. E diante disso, nós temos alguns perigos que nós corremos. Eu queria mencionar pelo menos 4 deles, que são delicadíssimos, e nós já estamos enfrentando isso já há algum tempo no Brasil, e vamos enfrentar ainda mais. O liberalismo teológico, eu listei aqui para a gente lembrar, porque ele desacredita da Escritura e nega a veracidade da palavra de Deus. Liberalismo teológico. Um outro perigo que nós corremos é ao contrário, é a ortodoxia morta. Conhecemos bem as doutrinas, conhecemos bem tudo aquilo que a Bíblia diz, mas não tem vida, aquilo não faz sentido para as nossas vidas. Só recitamos as confissões de fé, mas não traz vida, não tem aquele calor que vem do Espírito Santo. Corremos o risco também de ter uma superficialidade no púlpito, e isso, infelizmente, a gente percebe tanto nos pregadores como nos ouvintes. Nós entendemos que a nossa nação tem tido bastante expansão do Evangelho, mas a profundidade do Evangelho tem sido muito pequena. E o que nós temos visto, infelizmente, é que nós temos tido muito sincretismo religioso. No Brasil, que é um país de várias culturas, nós temos tido esse sincretismo religioso acerbado. Então, nós vemos algumas coisas assim, como uma pregação e até uma ênfase no que? Em algumas experiências, alguns misticismos, e que se prega então a necessidade do sal grosso, da experiência, de ir no monte para ter experiência e assim por diante. Tudo isso porque a Bíblia não é o centro, porque a Bíblia não tem ocupado a prioridade nas nossas celebrações e nas nossas vidas. O texto de Neemias, capítulo 8, é um texto que nos ajuda a perceber o valor da palavra de Deus. Se vocês se lembram mais ou menos da história de Neemias, ela é uma história muito interessante. O povo de Deus, o povo de Judá, Reino do Sul, tinha sido advertido várias vezes daquilo que tinha acontecido com o Reino do Norte. Tinham sido exilados, tinham sido castigados pela Assíria,
porque tinham andado completamente contrário ao Senhor. O reino de Judá tinha tido essas dicas da parte de Deus, através dos profetas, falando: olha, tomem cuidado, mas não aconteceu esse cuidado, e a lei do Senhor, a palavra de Deus, não foi obedecida. E o que aconteceu foi que nós sabemos que eles também foram exilados. A Babilônia veio, tomou o lugar, destruiu o templo e assim por diante. A cidade ficou arrasada, Jerusalém, a grande cidade da adoração, do culto a Deus, foi arrasada, e 70 anos ficaram lá exilados. Graças a Deus, Deus já tinha prometido através de Jeremias que eles viriam de volta, viriam para a terra novamente, e vieram. Nós temos ali o livro de Esdras, nós temos toda aquela parte interessante de profecias, de livros históricos, trazendo o povo de volta, e nós encontramos então o povo de volta, mas ainda a cidade está muito desestruturada. A cidade, que era cercada de muros, estava ainda sem essa estrutura. E Deus levanta Neemias para trazer a recuperação também dos muros da cidade. Se você ler todo o livro de Neemias, você percebe que ele tem duas grandes ênfases no seu ministério. Uma é a reconstrução física da cidade, e ele faz isso de uma maneira muito interessante. Mas uma outra é a reconstrução espiritual, a reconstrução moral, a reconstrução interna do povo que tinha voltado. E a partir disso é que a gente pode perceber o valor da palavra de Deus, e eu creio que como rádio nós temos que destacar isso principalmente. Nós temos tido nesses últimos anos exatamente alguma coisa semelhante a isso. Nós temos tido nos últimos 2, 3 anos uma reconstrução de algumas questões que nós tínhamos, e graças a Deus, Deus tem nos dado grande vitória, Deus tem nos dado muitas bênçãos. Mas mais do que nunca nós precisamos continuar investindo nessa reconstrução espiritual, nessa tarefa que Deus tem nos dado, de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus para muitas pessoas, E esse é um grande privilégio. Eu acho que não há uma maneira tão especial de propagarmos a palavra de Deus, porque as ondas do rádio não têm condições de serem dominadas, do que nós fazemos. É um ministério que Deus tem nos dado, tem dado a muitos irmãos. Lá atrás nós temos agora 47 para 48 anos, estamos comemorando quase que 50 anos desse ministério tão especial, em que a palavra de Deus tem sido propagada. E eu creio que a chamada de Deus para nós, para uma nova etapa, ou para continuar essa nova etapa que nós começamos, é proclamar a palavra de Deus. O texto de Neemias é muito interessante, que nos dá então esse sabor, nos mostra como que Neemias fez também essa recuperação espiritual do povo. E eu queria ler alguns versículos, talvez todo o capítulo, que não é muito grande, e pegar algumas lições para nós, para nos estimular a continuar propagando a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pelos associados, nós louvamos a Deus pela diretoria, louvamos a Deus pelos colaboradores, enfim, temos uma grande equipe fazendo uma grande missão, e essa missão não é nenhuma outra senão proclamar a palavra de Deus. Neemias diz o seguinte: então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. Depois que Neemias conclui então a reconstrução dos muros e tal, agora vem o povo todo, um povo só, todo mundo junto diante dessa porta, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Interessante, o povo pediu para que ouvisse a palavra de Deus. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender, e a leu em voz alta em frente da praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo estava atento à leitura do livro. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia feito para esse fim.
e estavam de pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde o lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que ele abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebaía, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicaram a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram o livro da lei, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, os sacerdotes, os levitas que ensinavam o povo, disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. E ele lhes disse: Ide, comei, bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo para aqueles que não tinham preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, porque entenderam as palavras que lhe tinham sido explicadas. O resto do capítulo mostra então o começo da festa dos tabernáculos. Eles ficaram nessa festa, nessa alegria, durante 7 dias. E o que é mais interessante é que quando a gente vê, se você está me acompanhando aí, lá no versículo 18, que é o versículo final do capítulo, diz assim: E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último dia. E eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma grande assembleia, uma assembleia solene, segundo tudo o que estava prescrito. Eu creio que nós temos o privilégio de proclamarmos a palavra de Deus. O ministério que Deus tem dado às nossas mãos, à mão dos irmãos, é um privilégio muito especial de proclamarmos, de divulgarmos a palavra de Deus. E eu queria pegar algumas ideias aqui, só para que nós nos encorajássemos na continuidade desse ministério. Nós encontramos aqui uma afirmação muito clara, que pode resumir todo esse texto. Quando nós damos prioridade às Sagradas Escrituras, nós podemos experimentar o seu poder. Só quando damos prioridade à Bíblia Sagrada, quando o nosso foco de fato é a palavra de Deus, nós conseguimos experimentar o seu poder. A palavra de Deus tem que ser colocada em prioridade central em nossas vidas pessoais, em nossas vidas comunitárias. E o nosso ministério na rádio não é outro senão esse. Eu acho que uma das coisas mais gostosas que a gente tem, e a gente tem ouvido isso por aí, e é bom que os irmãos da diretoria, os associados saibam disso, quando nós saímos, quando nós levamos a palavra de Deus para vários rincões desse país, é uma coisa muito gostosa de ouvir, é que, olha, a Rádio Transmundial é diferente das outras. Os estudos, as músicas, o conteúdo da rádio, aquilo que vocês propagam, realmente tem edificado as nossas vidas. Muitas pessoas, recentemente eu ouvi um testemunho de 2 caminhoneiros que se converteram ouvindo um programa da Rádio Transmundial. Então, é um incentivo para nós, uma lembrança para nós de que a palavra de Deus tem que ser colocada como prioritária. Graças a Deus, Deus tem feito isso no nosso ministério. E a nossa palavra, a palavra de Deus para nós hoje pela manhã é só essa, de estimular que nós continuemos firmes nesse ministério. Muita gente ainda precisa conhecer o Senhor Jesus, precisa
precisa conhecer a salvação que Ele nos dá, precisa conhecer o poder da palavra de Deus, e pela graça de Deus nós somos esse instrumento que podemos chegar até essas pessoas. Eu queria destacar algumas verdades que a gente percebe nesse texto, só para nos estimular. A primeira verdade é que quando a gente tem esse desejo de colocar a palavra de Deus como prioritária, a gente percebe que há uma união, uma unidade, há um desejo de conhecer a palavra. E o versículo 1 mostra exatamente isso. Todo o povo, depois de que as obras físicas foram feitas, todo o povo se reuniu e pediu para Esdras trazer a leitura da lei do Senhor. Perceberam que esse era o tempo ideal. Construímos, reconstruímos, fizemos tudo aquilo que era possível para ter uma cidade segura, e agora nós precisamos de alguma coisa a mais. E Neemias percebeu isso, Esdras percebeu isso, e então convocaram o povo para essa grande praça. E imagina só, gente vindo de todas as aldeias, de todas as cidades. O país estava totalmente arrebentado, acabado, 70 anos sem ninguém tomar conta deles. E agora, pelo menos a cidade grande, Jerusalém, está ali reconstruída, e agora está faltando alguma coisa. E o que está faltando realmente, eles entenderam que faltava a palavra de Deus. Entenderam que eles tinham sido punidos, disciplinados pelo Senhor por causa da desobediência. E a partir daí, então, pedem para que os líderes leiam a palavra, voltem com a lei do Senhor para lhes dar orientação interior. Interessante que nós temos andado por aí, a gente tem visto exatamente isso. As pessoas interessadas em conhecer mais da palavra de Deus, interessadas em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E pela graça de Deus, o Ministério da Rádio tem feito exatamente isso. Primeira grande verdade, então, é que quando nós queremos colocar e quando nós colocamos a palavra de Deus no centro, como prioridade, as pessoas vêm, porque querem ouvir, sabem que tem alguma coisa especial nesse livro aqui, é a própria voz de Deus para cada um de nós. Que nós possamos continuar andando nesse trilho e proclamando essa verdade. Uma outra verdade que aparece nos versículos 2 e 3 é que o povo se alegrou de estar na presença de Deus. A leitura bíblica, o estudo bíblico, a interpretação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, ela nos leva exatamente diante da presença de Deus. Não temos a presença física de Deus, tivemos a presença de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo quando Ele esteve aqui. Agora é pela palavra de Deus que nós podemos ter essa experiência, esse contato na presença de Deus, porque é a sua voz, é a sua palavra, é a sua presença na nossa vida, na vida da nossa comunidade. E é interessante que o povo então se sentiu na presença de Deus. Um templo bonito que tinha sido já reconstruído com a ajuda de Esdras não era o suficiente. Eles queriam experimentar mesmo a presença de Deus, e isso fez com que então o povo se reunisse ali, pedisse a leitura da palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós de fato destacamos aquilo que nós temos aqui, a presença de Deus se faz marcante em nossas vidas. A nossa palavra e o nosso estímulo e o nosso desafio, o desafio de Deus para todos nós que pertencemos a essa grande missão, é exatamente isso: possamos perceber a presença de Deus no nosso dia a dia através do estudo da palavra de Deus, prioridade na palavra de Deus, e assim podemos então perceber, experimentar essa presença tão especial de Deus em nossas vidas. Uma outra verdade aparece nos versículos 4 até 6. Nós percebemos que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós a estudamos, quando nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas, o povo fez uma coisa que nós precisamos fazer novamente: reverenciar o nosso Deus. É interessante que o texto que eu li fala exatamente isso. Quando Esdras leu o livro,
quando Esdras subiu e abriu o livro, o povo se ajoelhou e se prostrou e adorou o Senhor com o rosto em terra. Com o rosto em terra. Interessante isso, porque nós muitas vezes nos cultos e até na nossa vida devocional, na nossa vida individual, nós lemos a palavra de Deus e muitas vezes, me perdoem, mas essa é uma grande verdade, lemos a mais porque é quase que uma obrigação, porque um bom crente lê a Bíblia todos os dias, mas a gente não tem a convicção de que estamos na presença de Deus e nem reverenciamos o nosso Deus, não nos ajoelhamos, não nos prostramos diante dele. É Deus que está falando. E como é bom a gente poder ter essa convicção, e como é bom a gente saber que nós participamos de um trabalho em que Deus está sendo exaltado, glorificado, honrado e dignificado. Nos nossos programas, nas nossas transmissões, através das orações, dos locutores, através das músicas, através dos estudos, nós temos reverenciado o nosso Deus. E assim também devemos fazer em nossas vidas pessoais. Nos prostrarmos diante dele, colocarmos nele realmente como centro, porque a sua palavra nos traz essa intimidade com ele. A experiência que aquele povo teve foi muito especial. Eu fico imaginando uma praça totalmente lotada. Nós temos aqui no Brasil várias manifestações com multidões, com objetivos diferentes. E eu imagino aquele povo todo só vendo Esdras lá no meio, numa plataforma um pouco mais alto. Ele abre o livro da lei, não é um livro assim, você sabe disso, era um rolo. E quando ele abre, o povo se coloca diante de Deus, sentindo a presença de Deus e se colocando diante de Deus, totalmente dependente, submisso, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 7 a 12 nos dá um outro enfoque bonito, que é uma consequência daquilo que acontece quando nós levamos Deus a sério, quando nós priorizamos a palavra de Deus. Se você olhar no versículo 7 a 12, o que percebe é que o povo, ao ler a palavra, o povo ficou constrangido, o povo começou a perceber que tinham realmente feito muita coisa errada, e que aquele castigo que eles tinham sofrido, aquela disciplina que eles tinham sofrido, era justa, e começaram a chorar, começaram a se lamentar, diante da palavra de Deus. Primeira reação nossa é olhar para nós mesmos e verificar como é que vai a nossa vida, e se nós formos honestos, é igual aquela oração do Salmo 139, Senhor, sonda-me e vê o que há de mal em mim. Deus sabe, mas muitas vezes nós não sabemos o que há de mal em mim, e aí a lamentação, o choro, o arrependimento, tem que fazer parte da nossa vida. E isso foi uma etapa que aconteceu ao Esdras ler a palavra de Deus. Mas como é gostoso saber que nós não precisamos ficar abatidos, nós não precisamos ficar derrotados. O nosso Deus é um Deus de perdão, o nosso Deus é um Deus de compaixão, que entende a nossa situação, e o que Deus queria para aquela situação específica, era muita celebração, muita alegria, muito contentamento, muito louvor a Deus, que é um Deus perdoador, que é um Deus gracioso, que é um Deus bondoso. E quando então aquela reação se percebeu por toda a multidão, aquela reação de humildade, de arrependimento, aquela reação de constrangimento diante da maravilha da palavra de Deus, o povo se abateu. Graças a Deus que nós não precisamos ficar abatidos na presença de Deus. Quando nós olhamos para Deus e sentimos a sua presença e percebemos que Ele está conosco, é hora de nos alegrarmos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, é mais um ano de uma assembleia, e hoje é um dia de muita alegria. É como nós falamos logo no comecinho, através do Klaus. É uma celebração, é um culto de louvor o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos ver, estamos orando lá embaixo agora há pouquinho,
vamos ver hoje o que? Um testemunho do que? Da fidelidade, da graça, da bondade do Senhor. Esses relatórios que nós vamos ouvir, talvez você que está em casa não vai pegar essa parte da nossa programação, porque são números e tal, e etc, etc. Mas nós vamos ouvir vários números e vamos ouvir várias coisas que nós estamos fazendo e temos feito, graças a Deus. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria, testemunho de que Deus está conosco e que Deus tem feito uma obra maravilhosa, embora sejamos nós os seus instrumentos. Apesar de nós, a palavra de Deus tem sido divulgada. Então, é muito gostoso. E temos aquele versículo que todos nós conhecemos, que a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso ministério, a força que temos para produzir tudo aquilo que a gente tem feito, é do Senhor. A força não é nossa, a força é do Senhor. E isso nos traz alegria. A alegria do Senhor, o contentamento de estarmos na presença de Deus, é que nos fortalece para continuarmos a propagar o Evangelho, para continuarmos a proclamar a verdade para tantas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Tem um versículo muito interessante aqui, que Esdras falava, e aí no meio do povo os levitas estavam ensinando o povo. O que é isso daqui? Vocês sabem, o povo judeu tinha a língua hebraica. E há muito tempo eles tinham perdido isso, porque tinham passado 70 anos. Então, a maioria do povo ouvia e entendia bem o aramaico, mas o Antigo Testamento, a lei de Deus, estava escrito em hebraico. Então, os levitas eram os intérpretes, e iam falando, olha, isso quer dizer isso aqui e tal. E imagina que coisa bonita dentro do povo, essa multidão, e então um grupo aqui, um grupo ali e tal, ouvindo e entendendo, e agora se alegrando na presença de Deus, se alegrando na presença de Deus. E dessa maneira, então, durante 7 dias, todos os dias, a palavra de Deus foi lida, foi estudada e foi colocada como prioridade. A minha palavra nessa manhã, para todos nós, é exatamente essa, que nós tenhamos do Senhor, a graça dele mesmo, para continuarmos nesse ministério. Um dos destaques da nossa programação é a palavra, e com interpretações corretas, com interpretações seguras, sem entendermos para um lado, sem entendermos para o outro, mas nos posicionando exatamente como a Bíblia coloca. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Quando nós vemos outros textos bíblicos, fazer o ministério, servir o Senhor, queridos irmãos, é um privilégio, é uma graça que Ele nos concede. Então, a minha palavra é de estímulo aos irmãos associados, aos irmãos da diretoria, a todos que participam, o Comex, todos que tenham essa tarefa, todos nós aqui, e você que está em casa também, que você possa se alegrar conosco. Primeiro, porque Deus tem nos dado esse privilégio de repartir a sua palavra com muita gente, e que Deus também possa nos dar capacitação, mais energia, mais força, com muita alegria, para continuarmos esse ministério. Deus nos abençoe e Ele possa ser honrado e louvado em nossas vidas.